número 1. Nós estaremos juntos aprendendo sobre o processo MIG-MAG. Bons estudos! Antes de iniciar o processo de soldagem, é necessário manter o ambiente bem limpo e organizado. Bom, vamos falar um pouco sobre os processos. O processo MIG-MAG é um processo por arco elétrico, um dos mais utilizados nas indústrias. Você sabe o que significa as siglas MIG-MAG? Vamos lá. MIG significa metal inerte gás. MAG significa metal ativo gás. Utilizam como fonte de calor um arco elétrico e um eletrodo nulo, que alimenta continuamente a peça a ser soldada. Este processo produz uma cortina de gás que protege a poça de fusão contra as impurezas da atmosfera. O MIG-MAG apresenta algumas características semelhantes aos outros processos por arco elétrico, em comparação, por exemplo, com o eletrodo revestido. O eletrodo revestido apresenta um revestimento no seu metal de adição, enquanto o MIG-MAG não apresenta. O próprio arame faz o papel de metal de adição e revestimento. Este processo apresenta algumas vantagens em relação aos outros processos por arco elétrico. Vou falar alguns deles a um. Vamos falar um pouco sobre algumas vantagens do MIG-MAG. Não apresenta escórias, apresenta uma alta taxa de deposição do metal, não há perda de pontas como acontece no eletrodo revertido e favorece também a alta taxa de produção. Por essas e outras vantagens, o MIG-MAG é um dos mais escolhidos na indústria. Jéssica, o que você achou do processo de soldagem que fizemos hoje? Achei muito interessante. Eu também achei. Mas você sabe como surgiu o processo MIG-MAG? Na verdade, não. Acho melhor ficarmos por dentro. E aí, Alan, descobriu como surgiu o processo MIG-MAG? Sim, descobri sim. Aqui nesse livro diz que aproximadamente 2.000 anos atrás a soldagem por forjamento foi descoberta e que no século XIX surgiu a soldagem por arco elétrico e no século XX surgiu a soldagem de MIG e MAG e que atualmente existem mais de 50 processos de soldagem usados na indústria. Nossa, é muito interessante. Também acho. Bom dia, Alane, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Tudo bem, sim? E aí, o que você está fazendo? Estou preparando as peças para iniciar o processo de soldagem MIG-MAG. E como se prepara? Bom, vou te explicar como se prepara as peças para soldar na posição 1G. Antes de iniciar o processo de soldagem, precisamos preparar as peças da seguinte forma. Primeiro, cortamos 2 barras de mesmo tamanho e mesma espessura. Em seguida, aproximamos uma da outra em aproximadamente 3 milímetros. Posteriormente, devemos fazer um ponto em cada lado das peças, desse lado e desse lado, para que elas possam ficar juntas uma da outra. Em seguida, fazemos o primeiro cordão de tecimento, que chamamos de raiz. Posteriormente, fazemos os 2 últimos cordões, que chamamos de cordões de acabamento, que ficariam um do lado esquerdo, um do lado direito da peça, de forma que os 2 ficassem juntos. Os EPIs utilizados no processo de soldagem são avental de raspa, mangote de raspa, luva de raspa, perneira de raspa, máscara de soldagem e o soldador precisa estar sempre de sapato fechado. Bom, agora vamos falar sobre alguns dos parâmetros envolvidos no processo de soldagem MIG-MAG. Antes de começarmos,
temos de entender alguns dos conceitos básicos. Como funciona o processo em si? O processo irá se resumir na passagem do metal de adição por uma tocha, que será depositado sobre o metal de base, a ser fundido. Durante a fundição do metal de adição sobre o metal de base, haverá também a saída de um gás de proteção. Isso porque no ar atmosférico existem algumas impurezas que podem interferir no resultado da solda. A qualidade do cordão de solda, conseguido pelos processos MIG e MAG, é influenciada por alguns parâmetros, tais como a corrente de soldagem, velocidade de alimentação, tensão e vazão do gás. Como nosso primeiro parâmetro, temos aqui a corrente de soldagem e a velocidade de alimentação do arame. No processo MIG e MAG, a corrente de soldagem está diretamente relacionada com a alimentação do arame. Quando a velocidade de alimentação é alterada, a corrente de soldagem varia no mesmo sentido. A escolha da corrente da soldagem é feita a partir da espessura das peças a serem soldadas, do diâmetro do eletrodo e das características do cordão. No gráfico a seguir, veremos a relação entre a velocidade de alimentação e a corrente de soldagem para diversos diâmetros do arame ER705 dígito 3. O gráfico também mostra que quando o diâmetro do arame aumenta ou diminui, a corrente reage da mesma forma. Como vemos aqui, temos 3 exemplos de diâmetros diferentes deste mesmo arame, onde o primeiro temos o arame com uma espessura de 0,9 mm, no outro 1,2 mm e o seguinte 1,6, onde podemos notar que a espessura do arame irá influenciar também na escolha da corrente para o processo de soldagem. Notem que para o valor de 0,9 mm, a velocidade de alimentação do arame é alta, enquanto a corrente é baixa. Agora, quando a gente aumenta a espessura desse arame, no caso desse 1,2 mm, ele já vai necessitar que a corrente de soldagem seja um pouco maior, enquanto o exemplo de 1,6 mm, ele necessita de uma corrente ainda mais maior. Ou seja, podemos concluir que quanto maior o diâmetro do arame, maior vai ser a corrente de soldagem. Logo, a energia utilizada para fazer este processo vai aumentar. Neste outro parâmetro temos a tensão. Ela é muito importante, pois através dela vamos conseguir controlar o comprimento do arco e também vamos manter a estabilidade do mesmo. Nosso terceiro parâmetro temos aqui a vazão do gás. O ar atmosférico é expulso da região da solda por alguns gases de proteção, com o objetivo de evitar a contaminação que é causada principalmente pelo nitrogênio, oxigênio e o vapor de água presente na atmosfera. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui nós temos um cordão de solda que apresenta porosidade, isso graças ao ar atmosférico, pois durante o processo de soldagem, ou o gás de proteção ele foi muito baixo ou foi muito alto, pois como vocês podem notar, estas regiões mais brancas, elas representam o poro, ou seja, o ar está acumulado aqui dentro. Durante o processo, o ar ele quis sair do cordão de solda, só que durante essa saída algo impediu ele, no caso foi o próprio cordão em si. Então se formou esses poros no cordão. Hoje também iremos notar algumas bolhas que irá aparecer durante o cordão. Então estes foram os parâmetros para a utilização do processo MIG e MAG. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um outro processo de soldagem a arco elétrico, o processo MIG e MAG. Você descobriu o que significam esses nomes e como surgiu esse processo. E ainda ficou sabendo que esse processo é muito usado na indústria por sua alta produtividade. Você também aprendeu quais são os EPIs utilizados para o processo, como preparar as peças antes de começar a soldar e alguns dos parâmetros de soldagem. É necessário deixar o ambiente... Não, tu já começou! Abaixa sua cabeça, só se passam 4 segundos, vai! Não, eu não quero. Os EPIs utilizados no processo de soldagem são avental de raspa, peneira, Menino,